Fala a todos com a paz e a graça de Jesus Cristo, dando continuidade aqui a esses vídeos. Nós estamos tratando do caráter cristão, do caráter da igreja, de aperfeiçoarmos todos os dias o nosso caráter, nos princípios de Deus, na palavra de Deus, também a oração e a adoração, porque como nós vimos aí no vídeo passado, nós que estamos em Cristo somos o mesmo Espírito no Senhor, então não pertencemos ao mundo. E a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 6, ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante o injusto e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que, havendo de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiveres negócio em juízo pertencente a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estimas na igreja, para vós envergonhar, e o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso é perante os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, tendes demanda uns com os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Amém, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus aqui bate dura contra lá os coríntios e contra nós hoje. Por quê? Porque o que Paulo está doutrinando, e também disciplinando a igreja de Corinto, é que a igreja, os membros da igreja, não pode ter contenda entre eles e nem levar para um ou outro para o juiz do mundo, para ser julgado perante os ímpios, que a própria igreja tem que resolver seus problemas internos. Se um tem problema com o outro, ele vai resolver dentro da igreja, em amor, porque a igreja não pode ter demanda. É vergonhoso a igreja, um irmão ter demanda contra o outro. São todos dois corpo de Cristo, não pode estar demandando um com o outro. É melhor sofrer o prejuízo, sofrer as consequências, do que cometer uma injustiça, porque os injustos não vão herdar o reino de Deus. Então veja bem, nós estamos tratando do caráter cristão. Isso nos mostra que nós precisamos aperfeiçoar o nosso caráter dia a dia. Aqui Paulo está doutrinando a igreja, está tratando da igreja. Tinha gente dentro da igreja levando outro membro da igreja, outro irmão, perante o juízo ímpio do mundo para ser julgado. Então será que vocês não podem julgar essas coisas mínimas? As diferenças um entre outros, vocês não podem julgar aqui, resolver isso aqui dentro da igreja? Será que vocês não têm o Espírito Santo? Porque quem tem o Espírito Santo tem sabedoria para poder resolver os problemas com o irmão e entre os irmãos. Então, isso aqui é uma palavra dura para a nossa vida, para essa igreja de hoje, que é uma igreja dividida, porque a igreja precisa ter uma unidade, uma coisa que transforma o caráter da igreja, é a unidade dentro da igreja, então ser unânimes em tudo, não ter divergência, não ter briga, não ter atrito. O mundo tem suas divergências, mas a igreja, ela é membro do mesmo corpo, ela não pode ter divergência uns com os outros, porque assim como o corpo precisa da mão, também precisa do pé. O corpo precisa de todos os membros, e nós somos membros do corpo de Cristo. Nenhum é mais inferior do que o outro. Todos nós temos a mesma importância no corpo de Cristo. Então esse é o governo de Cristo na nossa vida, é o governo de Deus na nossa vida. Deus governa na nossa vida por meio do Espírito Santo, que veio e habita a nossa vida. Mas ele habita a vida de quem? A vida de quem está em Cristo. Quem está em contenda uns com os outros já saiu de Cristo, porque perde a santidade.
e o Espírito Santo não habita em quem não está em santidade. Então quem está em conflitos com os outros precisa se perdoar uns aos outros, né? Precisa que haja acordo e haja perdão, né? Para voltar à santidade e estar na presença de Cristo. Então tudo isso é transformação do caráter humano. A igreja não pode estar à mercê do mundo. Vocês não podem estar levando as demandas da igreja uns para com os outros ou com o mundo. A gente vai ver no próximo vídeo que sim, quando trata da relação com o mundo, aí sim existem os tribunais aonde as coisas são tratadas, mas a igreja em si, que é o governo de Deus nesse mundo, é o governo de Deus na nossa vida, e é o Espírito Santo governando a nossa vida, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus governando a nossa vida, é o próprio Deus governando essa vida, porque em Cristo Jesus nós temos uma unidade nele, ele fez um mesmo Espírito nele, assim como ele é um Pai. Então nós temos na nossa vida o Pai habitando na nossa vida, o seu Santo Espírito, é o Cristo, né? Que é o cabeça da nossa vida, enchendo toda a nossa vida do seu Santo Espírito, né? Então o Espírito Santo de Deus que reside na nossa vida é o próprio Deus habitando a nossa vida, Ele que nos instrui em tudo, Ele que nos dá capacidade, Ele que nos dá sabedoria para resolver os nossos próprios problemas. Então, se nós temos o Espírito Santo, nós temos a sabedoria de Deus, nós não podemos ter divergência dentro da igreja. E nós estamos vendo uma igreja hoje cheia de conflitos, cheia de divergência, porque as pessoas estão cheias de pecado dentro da igreja e o Espírito Santo não habita dessas pessoas que estão cheias de pecado. E o Senhor me deu a revelação aí, o fim do ano passado, que os salvos são muito poucos, mesmo dentro da igreja são poucos os salvos. E nós precisamos buscar, né, a santificação. É preciso que o caráter dos cristãos seja santificado em Cristo, para restaurar pelo sangue de Cristo, ser lavado e purificado, né? Remover toda a imundície do mundo que está entrando para a vida da igreja, entrando para a vida dos cristãos. Nós estamos vendo aí o espírito do anticristo, né, que já operava lá desde a igreja primitiva, fala ali na pista de João, né? Então o espírito do anticristo, e aí nós vemos também, né, que o espírito do erro, né, nós vemos lá ali em 2 Tessalonicenses 2, né, o espírito do erro. Então o que é o espírito do erro? O espírito do anticristo está trazendo o espírito do erro para dentro da igreja, para destruir o caráter de Deus na vida da pessoa, para que aquilo que a pessoa tem nos princípios de Deus, que é o caráter de Deus, seja removido da vida da pessoa e a pessoa comece a viver os princípios do mundo. É isso que está acontecendo dentro da igreja hoje. E é isso que nós temos que combater. Nós, pregadores, pastores, líderes, precisamos primeiro santificar a nós mesmos, né? E purificarmos em Cristo Jesus, para ter o Espírito Santo, a sabedoria de Deus, para que aos santos, né, a igreja, né, tenha o caráter de Cristo, tenha seu caráter santificado. Na comunidade do próximo vídeo, que a paz e a justiça estejam com todos vocês.